Fala galerinha, beleza? Então a gente está aqui com o nosso novo projeto, né? Como a carga deu muito alta, a gente vai simular aqui uma casa com uma carga acima de 22 kW, né? Uma carga instalada acima de 22.000 watts. Eu sugiro que toda vez que a carga instalada da casa passar de 22 kW, carga instalada não, a demanda, né? Toda vez que a demanda passar de 22 kW, eu sugiro que a gente já instale um sistema trifásico, senão a corrente de entrada aqui vai ser muito alta, vai passar de 100 amperes, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos pensar primeiro o seguinte, já que vamos usar um sistema trifásico, lembra daquele barramento de distribuição que a gente encaixa em cima dos disjuntores para fazer a distribuição, né? Esse barramento é um barramento trifásico, ou seja, ele não tem apenas fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Esse aqui, ó, ele tem fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, se a gente encaixar essa barra de distribuição nos disjuntores, você vai ter o disjuntor 1 na fase 1, disjuntor 2 na fase 2, disjuntor 3 na fase 3, disjuntor 4 na fase 1, disjuntor 5 na fase 2, disjuntor 6 na fase 3 e assim por diante, tá? Então, é assim que a gente vai fazer essa distribuição aqui, tá ok? Então, olha só, o circuito 1, é o disjuntor 1, ele já está, então, na fase 1, tá? Os 800 watts dele, dessa carga, né, do circuito 1, está na fase 1. Então, fase 2 e 3, cancelado. O próximo disjuntor monofásico, né, vai ficar então na fase 2. Então, cancela fase 1 e 3 e joga esses 760 watts, joga na fase 2, tá? O outro circuito vai ficar então na fase 3, então 1.200 watts na fase 3, tá? Fase 1, fase 2, fase 3. Então vamos de novo aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos os disjuntores 110, né? Vai ficar com apenas uma fase, então a gente pode fazer isso em todos os 110, ó. Fase 1, 800 watts. Fase 2, 1.200 watts, tá vendo? Fase 3, 1.200 watts. Estou jogando a carga distribuindo, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Tá aqui, ó. Tá? E a gente vai cancelando essas áreas em branco, ok? Aqui ainda continua 127, então vamos lá. Fase 1, fase 2, 1.200 na fase 2. Fase 3, 900 na fase 3. Tudo bem? Ok. O quarto, beleza, fase 1. Ele é 127, né? Fase 1. Ok. Então, esse dente da fase 1 já está ocupado. Agora, você tem aqui uma torneira elétrica que é 220. Mas a fase 1 já foi ocupada. Então, cancela ela aqui embaixo e vamos ocupar a fase 2 e 3. Não é 220 volts? Então, nós vamos dividir esses 220 volts, né? Divide metade para cada fase. Dá 3.500 watts. Dividido por 2, dá 1.750. Então, 1.750 watts para cada fase. 1.750 watts. Ok? Dividido. Então, aqui nós ocupamos, ó, veja só, vamos seguir a sequência, hein, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui vai ser 1 e 2, ok? O 3 fica cancelado. No próximo, então ficou 1, 2, o 3 foi cancelado. Então, o de baixo vai usar o 3 que foi cancelado e o 1. O 2 cai fora, tá? É sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? Então, olha só, aqui foi dente 2, 3, então aqui vai ser 1 e 2, então 7.800 dividido por 2, dá 3.900,
3.900 para cada fase. Ok? 3.900 para cada fase. Então, aqui foi 2, 3, 1, 2. Então, o 3 vai cair nesse de baixo aqui, ó. 3 e 1. Tá ok? 7.800 dividido por 2, 3.900 para cada fase. 3.900 na fase 1, 3.900 na fase 3. Voltando aqui, ó. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, aqui vai ser 2 e 3. Então, cancela 1. E vamos colocar, então, a metade para cada... metade dessa potência para cada fase. 3.900 para cada fase. Beleza? Então, a gente sempre tem que imaginar os dentes desse barramento aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? Então, é assim que a gente faz a distribuição. Olha como ficou. Fase 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 e 3, porque é um disjuntor 220, então tem que ser ocupado no mesmo disjuntor. 1, 2, 3, 1, 2, porque está no mesmo disjuntor. Aí vem 3, 1 no mesmo disjuntor, ok? 2, 3 no outro disjuntor. Tudo bem? Bem, agora que a gente fez a distribuição das fases, né? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a corrente nominal de cada circuito. Calcular a corrente nominal é igual ao outro cálculo que vocês fizeram na outra tabela do circuito bifásico, tá? É a mesma coisa. Como que a gente calcula a corrente? Lá naquele triângulo UP, né? A gente faz a corrente é igual a potência dividido pela tensão, tá? Então, corrente é potência total dividido pela tensão do circuito, tá? Então, por exemplo, aqui no circuito 1, a corrente é 800 dividido por 127, né? Isso vai dar 6,3. Então, vamos lá. 6,3 amperes. Tá ok? Então, sempre dividindo potência pela tensão. No 220, potência total pela tensão do circuito. Tá? Então, ó, 760 dividido por 127 dá 5,98. 5,98. Vamos colocar assim. Bom, vamos colocar vai, ó, as duas casas, né? 5,98 amperes. Ok? E assim agora eu vou preencher todos. Tá bom? Bem, já botei agora aqui com a tabela preenchida, né? Com a parte da corrente nominal, para a gente economizar o tempo de filmagem aí, né? Senão o vídeo ia ficar muito pesado para vocês descarregarem depois aí, tá bom? Então já calculei a corrente nominal. O fator de agrupamento, a gente está usando o mesmo fator de agrupamento que a gente tinha na tabela anterior, tá? Eu dei uma olhadinha na tabela anterior e copiei mais ou menos ali o fator de agrupamento para a gente poder seguir com o nosso cálculo, ok? Então agora nós vamos calcular a corrente corrigida. Lembra como que calcula a corrente corrigida? Corrente corrigida é igual a corrente nominal dividido pelo fator de agrupamento, tá? Então, por exemplo, a primeira corrente corrigida aqui, ó, é igual a corrente nominal 6,3 dividido pelo fator de agrupamento 0,8, né? Então essa corrente corrigida aí deu deu 7,87. Então vamos lá. 7,87 amperes, tá? Eu sugiro a gente colocar só uma casa depois da vírgula aí, né? Então, vamos lá, vamos colocar uma casinha só depois da vírgula? Vamos colocar um 7,9, né? Vamos arredondar aí, ok? 7,9 amperes, beleza? E vamos continuar o nosso cálculo. Vamos fazer aqui, ó. Corrente nominal dividido pelo fator de agrupamento. 5,98 dividido por 0,8. Isso vai me dar 7,48, 7,5. Tá?
arredondando aí, né? Para a gente não ficar com duas casas depois da vírgula, a gente deixa com 7,5. E aí eu vou calcular agora para o restante. Tá bom? Vamos lá? Bem, agora com toda a corrente corrigida já preenchida, a gente vai verificar lá na tabela da página 190, né? Quais são os fios que vão poder suportar essas correntes. Quais os fios então que a gente vai adotar para colocar em cada circuito, tá? Então, a gente olhando lá na tabela, 7,9 amperes, cabe um fio de 1,5, né? Então, ó, fio de 1,5 amperes, né? Que suporta uma corrente de 15,5 amperes. Opa, desculpa, aqui é fio de 1,5 milímetros quadrados, né? Então, vamos lá. Perdão. 1,5 milímetros quadrados que suportam um fio de 15,5 amperes, tá? No segundo circuito, corrente corrigida 7,5, então também vai um fio de 1,5 que suporta 15,5 amperes, né? Bem, aqui no circuito 3 tem 11,8 amperes de corrente corrigida. O fio de 1,5 suportaria, mas lembram da regrinha lá, né? Que não pode ter fio de 1,5 para tomada? Então nós vamos adotar fio de 2,5 que suporta até 21 amperes, tá? Já que o fio de 2,5 suporta até 21 amperes, então a gente vai olhar aqui, ó, tudo que tiver abaixo de 21 amperes, a gente já adota 2,5. Então, circuito 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até aqui dá para pôr fio de 2,5, né? Até aqui também dá, ó, no da torneira elétrica, 19,9 amperes de corrente corrigida, então até aqui dá para pôr fio de 2,5, né? Então a gente vai preencher essa tabela com fio de 2,5 em todos esses circuitos aqui, tá bom? Vamos preencher tudo. Ok, tá preenchido aí, né? Até aqui 2,5, tá bom? Eu decidi não pular essa parte para fazer junto com vocês, tá? Então, ó, o chuveiro tem 35,4 amperes de corrente corrigida, né? Então, a gente pode colocar aqui um fio de 6 milímetros, né? O fio de 6 milímetros suporta até 36 amperes, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Aliás, os 3 chuveiros, né? Essa corrente. Então, a gente pode colocar aqui fio de 6 milímetros nos 3 chuveiros, ok? E esses fios de 6 milímetros suportam 36 amperes, né? Então vamos colocar aqui 36 amperes para todos. Bem, definido então os fios, né? Nós já temos os limites de cada fio. E já que agora nós temos os limites de cada fio, dá para a gente escolher os disjuntores, não é isso? Então agora nós vamos lá na tabelinha de disjuntor para ver qual é o disjuntor que a gente escolhe. Lembrando que o disjuntor não pode passar do limite do fio. Tá bom, gente? Então vamos lá. Para o circuito 1, o disjuntor, a corrente máxima do fio é de 15,5. Então podemos colocar o disjuntor de 10 ou de 15, né? Desde que não seja também menor do que a nominal, tá? Não pode ser menor do que a corrente nominal e nem maior do que a corrente máxima do fio. Beleza? Então aqui nós vamos colocar um disjuntor de 15 amperes. Tá? Aqui também 15 amperes, porque o fio suporta até 15,5, né? Como eu falei para vocês, eu sempre gosto de trabalhar com o disjuntor próximo do limite do fio. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu posso colocar um disjuntor de 20, né? Já que o fio suporta 21 amperes, eu coloco um disjuntor de 20 e a corrente nominal é 9,45, então tudo bem, não tem problema, tá? Posso, na verdade, colocar um disjuntor de 20 em todos eles aqui, ó. Não é isso?
Então vamos fazer agora. Vou fazer tudo com disjuntor de 20 aqui. Tá aí, gente, né? Onde eu tinha o fio de 2,5, né, que suporta até 21 amperes, eu decidi adotar então todos com disjuntor de 20 amperes. Agora aqui, esse chuveiro aqui, ó, né? Esses 3 chuveiros, eles estão com fio de 6 milímetros, né? Que suporta até 36 amperes. Então vou colocar um disjuntor de 36. Tá? Posso trabalhar no limite do fio, não tem problema. O que eu não posso é passar do limite do fio, tá? Então vou colocar aqui disjuntor todos de 36, porque existe, tá? Tem disjuntor de 36 aí no mercado, tá bom? E agora chegou a parte mais legal, aquele cálculo de entrada. P1, cálculo de P2, isso daí nós já sabemos calcular, tá bom? Então vamos calcular? Bem, para a gente calcular P1, cálculo de P1 é a soma de toda a iluminação mais as potências das tomadas TUG, né? E depois nós vamos dividir por um fator de demanda, não é isso? Bem, então calculando P1, a soma de toda a iluminação, né, aqui no total, tá? A soma de toda a iluminação mais as tomadas TUG vai dar 10.060 watts, ok? Então, procurando esses 10.060 watts lá na tabela de P1, ó, a carga, então, quando ela for maior, né, se passar de 10.000, a gente vai usar, então, o fator de demanda 0,24. Então, 10.060 watts vezes 0,24, né? Isso daí vai dar 2.414,4 watts, tá? Que depois vai entrar aqui no cálculo da demanda, tá? Mas para isso agora a gente tem que primeiro calcular agora o P2, tá? Vamos calcular o P2 fazendo TUIs, né? Toda a carga TUI vezes o fator de demanda. Bem, a soma das cargas TUI, né? Então temos aqui a torneira elétrica e os 3 chuveiros. Somando essas 3 cargas aqui, nós vamos ter um valor de 26.900 vezes o fator de demanda. Como que a gente encontra o fator de demanda para P2? Lá na tabela P2 da página 191, a gente vai ver quantos circuitos TUI existe. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 circuitos TUI. Então, para 4 circuitos de tomada de uso específico, nós temos o fator de demanda de 0,75, né? Então, é isso que a gente vai colocar agora aqui, ó, vezes 0,75. Tá ok? Então, ó, 26.900 vezes 0,75 vai dar uma potência de 20.175 watts. Beleza? Agora nós já temos aqui então P1 e P2. Agora nós vamos somar P1 com P2. Deixa eu ver se cabe aqui nesse quadrante aqui. Dá 24.000. Não, desculpa, dá 2.414,4 mais 20.175,0 watts, tá? Vamos fazer essas duas somas aí. Bem, essa somatória então deu 22.589. 22.589 watts. Eu tirei aquele 0,4 lá porque já não importa mais, tá bom? Para tudo isso de carga, o que é 0,4, né? Não é nada, tá bom? Bem, agora vem o que vocês ainda não tinham feito,
né? Até aqui vocês já conheciam esses cálculos. Agora vem aqui, ó, o cálculo da corrente de entrada. Antes vocês faziam a demanda dividido pela tensão, né? Mas agora a gente vai ter que fazer a demanda dividido pela tensão vezes a raiz quadrada de 3. Quanto vale a raiz quadrada de 3? A raiz quadrada de 3 vale 1,73. Então, nós vamos fazer aqui, ó, demanda 22.589 watts, dividido por 220 volts, vezes 1,73. Tá ok? Então, vamos fazer esse cálculo aí, vamos ver quanto que dá. Bem, lembre-se que primeiro temos que resolver essa multiplicação de baixo, tá? Resolvendo essa multiplicação de baixo aqui, ó, 220 volts vezes 1,73 vai dar 380,6, tá ok? Então, você vai fazer 22.589 dividido por 380,6, que é o resultado desse cálculo aqui de baixo, tá? Isso vai dar agora 59,35 amperes. Olha como deu uma corrente baixa, né? Num sistema trifásico, tá ok? Se fosse num sistema bifásico, era só dividir a potência pela tensão. Vamos ver quanto que daria isso aí, só pra gente fazer uma comparação, né? Eu vou até colocar aqui, ó. A potência de 22.589, não é isso? Dividido, que é potência, né? Dividido pela tensão, 220. Olha só, daria 102,7 amperes, né? De corrente, 102,7. É uma corrente absurda para você tentar alimentar com um cabo, né? O cabo para essa corrente ia ter que ser de, deixa eu ver aqui na tabelinha, tô olhando aqui no caderno, tá? Para mais de 100, ó, ia ter que ser um cabo de 35 milímetros, tá? Então, passando para o sistema trifásico, deu apenas 59 amperes, tá? E esses 59 amperes, vamos falar 60, vai, 60 amperes, a gente consegue alimentar com cabo de 16, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, condutores de 16 milímetros quadrados, ok? E esses condutores de 16 suporta quanto? Suporta, olhando lá na tabela, 68 amperes, ó. Olha como diminuiu a bitola dos cabos, né? Então, antes eu ia ter que usar um cabo de 35 e agora conseguimos usar cabos de 16. Beleza? Bem, já que o disjuntor tem que estar entre a corrente máxima do fio, que é 68, e a corrente de entrada, que é 59, então a gente pode colocar um disjuntor geral de 60, tá? Um disjuntor geral de 60 amperes, tem que ser trifásico, lembra, né? Que o sistema é trifásico, tá? Então, disjuntor trifásico de 60 amperes, né? E o DR, olhando lá na tabela de disjuntor e DR, ó, nós temos para o disjuntor de 60 amperes um DR de 63, ok? Então é esse DR que a gente vai adotar, DR de 63 amperes. Olha aí, né? Se fosse num sistema bifásico, putz, você ia ter que usar aqui um fio de quanto mesmo? Um fio de 35 milímetros. Um fio de 35 milímetros, um disjuntor de 110 amperes, né? Eu nem sei se as concessionárias estão permitindo o disjuntor com 110 amperes, né? E o DR, então, seria absurdo, né? Por isso que a gente coloca um sistema trifásico para qualquer casa que tenha uma demanda a partir de 22 kW. Tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Espero que o vídeo tenha ficado aí bem explicativo, tá? E
e vamos se preparar para a próxima aula. Valeu, galerinha!